Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. O tema da aula de hoje é teoria celular. A gente vai falar um pouquinho aí como surgiu o termo célula, quem descobriu a célula, né? E o que a teoria celular tem de importante aí para a biologia e para você, né, saber aí na hora da prova, na hora do vestibular ou do Enem. Antes de começar a explicar sobre a teoria celular, já gostaria de pedir para você ir deixando seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, também compartilhar com seus amigos nas redes sociais aí os nossos vídeos. Então vamos falar um pouquinho sobre a teoria celular. Vamos falar sobre a origem do nome célula, né? Quem deu esse nome foi Robert Hooke, que era um físico inglês, e ele construiu um microscópio e apresentou esse microscópio aos cientistas londrinos com a apresentação aí de um musgo, que é uma briófita. Uma semana depois, apresentou finas fatias aí de cortiça, né, que é a casca da madeira, ou aquela casquinha aí da cebola, que é um material que se revelou constituído por cavidades microscópicas que foram comparados aos quartos de um convento. Então, observando a cortiça, né, Hooke deu o nome célula, que vem do inglês cells. O termo deriva aí do latim célula, né, que é diminutivo de cela, que significa pequeno compartimento. Hooke deu continuidade aos seus estudos e acabou publicando um livro intitulado aí Micrografia, que é esse livro aqui, né, onde ele traz vários desenhos aí feitos a partir da observação de materiais biológicos com esse material, com esse aparelho rudimentar aqui, um microscópio, né, que ele havia desenvolvido, que possibilitava aumentar o tamanho de coisas muito pequenas. Tá? Então esse é o livro Micrografia, feito aí, publicado por Robert Hooke. Que vem a ser a teoria celular? É a teoria criada aí por dois cientistas, Sladen e Schwann, né, entre 1838 e 1839, e essa teoria estabelece aí que a célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos, ou seja, a célula é a unidade básica da vida. A célula é o que forma todo ser vivo. Matthias Jacob Schleiden, né, Schleiden, né, a pronúncia aí, era um botânico alemão, e Theodor Schwann, né, era um naturalista alemão, e juntos e aí eles estabeleceram as generalizações importantíssimas aí para a biologia, em especial para a citologia, que é o estudo da célula, e para a histologia, que estuda os tecidos. Um estudava aí plantas e chegou à conclusão que todas as plantas eram formadas por células. Schwann estudava animais, era naturalista, estudava animais, plantas também. Ele chegou à conclusão que todos os seres que ele havia estudado eram formados por células. Então, a ideia de que as células podiam surgir espontaneamente perdeu a credibilidade com as observações da divisão celular. Até esse tempo, até esse período, acreditava-se ainda na teoria, né, que a vida podia surgir espontaneamente. Em 1878, um biólogo alemão, Walter Flemming, sepultou a ideia da espontaneidade de vez, né, ao descrever em detalhes o processo da divisão de uma célula em duas, processo que ele chamou de mitose, né, que é aquele processo que a célula se divide em duas células idênticas. Nós podemos destacar aí 4 generalizações na teoria celular. A primeira: todos os seres vivos são formados por células, exceto os vírus. Os vírus não são formados por células. Segundo, todas as reações metabólicas ocorrem aí ao nível celular. Terceiro, as células são portadoras de material genético, ou seja, é a célula que possui a receita aí de uma nova célula. E quarto, toda célula origina-se, né, de outra célula pré-existente. Ou seja, para surgir uma célula, ela tem que surgir de uma célula já existente através de uma divisão, de um processo reprodutivo. Esta última generalização aqui é proveniente aí
do aforismo criado por Breyer, que era um fisiologista alemão, e ele disse o seguinte: omne cellulae é célula. Toda célula provém de outra célula. Depois, generalizando aí para omne vivum ex vivo, ou seja, todo ser vivo provém de outro ser vivo. Agora, com relação aos vírus, os vírus e a teoria celular, o estudo detalhado aí da estrutura dos vírus, com o advento do microscópio eletrônico aí em torno de 1950, mostrou alguns fatos surpreendentes. Primeiro, eles não apresentavam célula, ou seja, os vírus são acelulares. Além de serem acelulares, foi continuada e sendo descoberto outras características sobre o vírus, principalmente o material genético, né? Então, descobriu-se várias características dos vírus e essas características, a principal aí, tirava o vírus da teoria celular, porque o vírus não é formado por célula. Então, veio aquela discussão, os vírus são seres vivos ou não são seres vivos? Porém, chegou-se a quase um consenso aí, que os vírus, mesmo não sendo formados por células, não deixam totalmente de lado a teoria celular. Isso acontece porque os vírus, para se reproduzir, para agirem como um ser vivo, eles têm que estar dentro de uma célula hospedeira. Eles têm que estar morando dentro de uma célula hospedeira, onde eles vão utilizar a maquinária celular a seu benefício para produzir novos vírus e fazer a sua reprodução. Então, mesmo eles não sendo formados por células, os vírus não fogem totalmente à teoria celular, porque sem uma célula, os vírus praticamente não existem, não seriam seres vivos, não se multiplicariam. Então, essa foi a nossa aula aí sobre teoria celular. Espero que vocês gostem. Deixa seu like, compartilha com seus amigos nas redes sociais. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.